Salve Maria, vamos falar sobre o dom da profecia. Profecia, eu vou tentar falar de forma bem simples, né? Como dom carismático. Não estou falando aqui da profecia, palavra de Deus, bíblica, a Bíblia, né? As Sagradas Escrituras, não. Os profetas, nesse sentido estrito da palavra, os profetas messiânicos se encerra em São João Batista. Hoje, na festa da visitação de Nossa Senhora, a gente percebe ali a junção do Antigo e Novo Testamento, né? São João Evangelista e Isabel, representando o Antigo Testamento, e Nossa Senhora e Jesus representando ali a Nova Aliança e o Novo Testamento. As duas alianças se encontrando, né? Jesus mostrando que ele é o cumprimento do Antigo Testamento. Então, não é nesse sentido de profecia que eu estou falando. É a profecia como dom carismático, que vai falar São Paulo lá em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, ele vai explicar melhor, né? Então a profecia ela é para edificar, para consolar e para exortar. A profecia geralmente ela é em primeira pessoa do singular ou em primeira pessoa do plural. Quando Deus fala, por exemplo, dá uma moção, é uma voz interior, não é que uma voz vem de fora, não. Não é uma voz externa, mas é uma voz no coração onde, por exemplo, Deus pode falar: meu filho, hoje eu vos consolo, hoje eu vos resgato do pecado. Isso é um exemplo, né? Não é que você vai inventar. Se fosse inventar, já é uma profecia na carne. É uma profecia que não vem de Deus, apenas da criatividade humana, que não é algo diabólico, né? Mas é apenas algo que não vai edificar ninguém. Vai ser palavras bonitas, mas palavras que não terão frutos. Seria profecia apenas inventada pela imaginação da pessoa, porque ela tem uma mente muito fértil, ou porque, infelizmente, se deixou enganar-se por si mesma, né? Isso seria uma profecia na carne, a gente costuma falar isso, né? Isso pode acontecer, infelizmente, né? Uma outra coisa é a profecia. A gente sabe que Santo Irineu vai falar o seguinte, que o demônio, ele macaqueia as coisas de Deus. Ele é o macaco de Deus no sentido de imitar, assim como o macaco imita o homem, o demônio quer imitar Deus para enganar as pessoas. Então ele imita os carismas. Eu falava do dom de línguas antes, né? O demônio pode imitar o dom de línguas. Uma pessoa também pode, sem estar na ação do Espírito, imitar o dom de línguas. Também a questão da profecia. Alguém pode falar uma profecia que não seja de Deus, seja uma profecia falsa, que cause confusão, que cause falta de paz, que leve as pessoas a uma inquietação, que roube até a alegria delas estarem em um local, estarem em uma missão. Então, essa é uma profecia que gera confusão, que rouba a paz, que gera inimizade, que prevalece após ela o medo, a acusação, a cobrança. Geralmente é uma profecia ou da carne, ou geralmente pode ser do inimigo também. É uma falsa profecia, no caso, né? E a profecia que vem de Deus, ela sempre traz consigo um consolo, uma paz, embora inquiete e incomode quando for uma profecia de exortação, de chamada de atenção, mas a pessoa é pacificada, mesmo quando é uma profecia que é dura, mas ela tem frutos, ela frutifica. É como eu falava, a profecia ela pode ser, no caso, falava em outro vídeo, né, ela pode ser em línguas, aí vai precisar do intérprete, né, que não é o tradutor, é o intérprete. Ela pode ser profecia em línguas cantada, pode ser uma profecia onde uma pessoa só proclama, ou pode ser uma profecia que duas ou três ou mais pessoas vão proclamando. Eu proclamo uma parte, a outra vai sentindo e proclamando o restante. Uma profecia em unidade, né? Ela vai avançando. A gente poderia chamar uma profecia que vai avançada, dependendo da linguagem que se usa, do grupo que você está, né? Ou seja, e vai tendo a harmonia nessa profecia, onde duas, três ou mais pessoas proclamam, mas em unidade, uma após a outra, a mesma profecia. A mesma, assim, no sentido de continuidade, entende? Então, como eu falava, ela geralmente se dá na primeira pessoa do singular ou na primeira pessoa do plural. Nunca é assim uma profecia, o Senhor manda dizer, não. Aí seria uma questão de recado. É uma profecia muito estilo do Antigo Testamento aí, né?
Já no Novo Testamento, na vida dos santos, na vida dos grupos de oração, a gente percebe que a profecia ela se dá de uma forma mais direta, onde a pessoa fala, né? Meu filho, povo meu, eis que eu estou aqui, eis que nós, quando tem esse nós, quando tem essa referência, quando você vê, por exemplo, uma profecia que seja mais no plural, porque Deus é uno e trino. Nós vos chamamos, nós estamos aqui para vos curar, né? Não é que é Deus e os anjos que estão falando, não. É Deus, só que ele fala na primeira pessoa do plural, porque Deus é a trindade, né? Não é três deuses, mas Deus é a trindade. Deus é único, mas não é sozinho, né? Então a profecia pode estar assim. A profecia pode ser na língua vernácula, no nosso caso em português, pode ser em português e cantada, ou pode ser profecia em línguas não cantada, ou profecia em línguas cantada. Então são algumas formas da profecia. A profecia também ela se dá, a gente tem que ter um certo discernimento, né? O exemplo dava muita mancada no início, né? Não quer dizer que hoje eu não dei. A pessoa fala assim, meus filhos, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Digamos que eu proclame assim, meus filhos, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Isso é uma profecia? É, mas é uma profecia que está na Bíblia. Não sou eu que estou profetizando. Eu estou repetindo o que está na Bíblia. Entende? O que eu posso, pode acontecer assim, o Senhor me lembrar de uma palavra, o Senhor me faz lembrar a palavra que diz, vós sois o sal da terra e a luz do mundo, e me dar um entendimento. Claro que o entendimento não é uma pregação, não. Tem gente que tem um entendimento e começa a pregar, né? E conduzir a oração faz tudo. Não é assim. Hoje os grupos de oração existe uma desordem imensa na questão do uso dos dons, né? Nem pode extinguir os dons, nem bagunçar demais. O equilíbrio. Não é mecanizar os dons, nem engessar. Mas também não bagunçar demais. Nem de menos, né? Está na condução do Espírito. O Espírito ordena as coisas e não bagunça. São Paulo fala que Deus é um Deus de ordem, né? Então a profecia, ela geralmente, aliás, ela nunca é uma profecia que eu fico repetindo os versículos da Bíblia, não. Ali é em outro momento que eu coloco, abro a palavra e Deus fala através da palavra, mas não é uma profecia, um carisma do dom da profecia, né? A gente chama também as operações. Numa profecia existem as várias formas de operações. Profecia cantada, profecia em línguas cantada, profecia em português, a profecia onde vários falam, né? Então são as formas que a profecia vai se dar, mas é uma mesma profecia, né? É um só carisma, a profecia. Então também na profecia a gente deve levar em conta também o seguinte: eu não posso profetizar nada que está contra a palavra de Deus ou contra o ensinamento da igreja. Se eu profetizo algo que está contra o catecismo, que está contra a caridade, que está contra a Bíblia, isso é uma profecia ou carnal ou demoníaca, não pode ser de Deus. Imagina eu profetizo dizendo que não existe mais purgatório. Eu profetizo dizendo que Maria não é virgem. Eu profetizo dizendo que a Bíblia vai aumentar mais um livro. Eu profetizo ou tirando coisas da revelação ou acrescentando. Isso não existe. Por isso eu tenho que conhecer muito bem o que a igreja ensina, para que eu não possa ofender, né? E nem contra o depósito fidei, o depósito da fé. Então a profecia é um carisma muito belo, que consola as pessoas, que constrói, edifica, que exorta, chama a atenção para sair do pecado, para sair da anestesia da inércia, né? Do sono da morte, do sono do pecado mesmo, que o pecado vai causando em nós, esse comodismo. Então está muito atento a tudo isso, né? Então a profecia é essa beleza que a gente pode ver só um pouquinho aqui que eu fui falando e partilhando com vocês, né? Como é belo. E a profecia ela toca profundamente. Mas sabe como é que vem a profecia? Por exemplo, pode acontecer de vir só uma palavra. Meus filhos eu vos chamo. Aí vem e você proclama e Deus vai dando o restante da profecia. Ou às vezes é só aquela pequena palavra, mas que vai fazer um grande efeito quando você proclamar. Porque não é o tipo de palavra, nem a forma que você fala. É aquilo que Deus falou que vai causar um efeito nas pessoas ou na pessoa em particular, né? Então, isso eu posso profetizar quando eu estou no grupo de oração, na adoração santíssimo, se isso for da renovação carismática, algum grupo que se abra os dons, né? Pode acontecer com muito discernimento, com muita sobriedade, com muito discernimento também. E uma coisa que a gente deve ter atenção
é de silenciar quando for ter uma profecia. Eu vou ouvir a Deus. Eu vou estar atento ao que Deus quer falar comigo. Não se deixar se perder, porque ali é um tesouro. Não devo só achar bonita aquela profecia. Aquela profecia vai criando vida em mim, vai me ressuscitando, vai me dando esse ânimo novo, né? Então é preciso a gente estar atento a isso, ao dom da profecia e valorizar. Valorizar acolhendo aquilo que Deus quer fazer por meio daquela profecia também. Então, aqui é um pouquinho do que é o carisma do dom da profecia. Deus abençoe a você.